A primeira vez que meu amor de infância se revelou um lobisomem, os amigos dele me pediram ajuda para acalmá-lo. Mas o que não sabiam era que o ouvi dizer: não vou desperdiçar minha primeira vez com ela. O amor de lobisomem é para sempre. A primeira que marcamos se torna nossa única parceira. Quando a Chloe chegar, vou resistir, mesmo que ela implore para ajudar. Mas ele esperou e esperou. E eu nunca cheguei. O que não sabia é que o segurança do irmão mais velho dele não parava de me chamar de senhorita. O jovem mestre a marcou como parceira há muito tempo. Por favor, eu imploro, venha e o beije. Acontece que 5 anos antes, quando eu morri num acidente de esqui, o irmão dele me salvou. Fez um pacto de sangue, me dando metade da vida de lobisomem dele para me trazer de volta da beira da morte. Naquela noite abracei o pescoço do irmão dele. Minha voz era um sussurro baixo e sedutor. Vamos, Matthew, não se contenha. Me diga. Há quantos anos você secretamente me ama? Meu amor de infância, Léo, é de uma família de lobisomens. Após o vestemento aniversário, cada lua cheia causa um impulso forte. Pela lei deles, a primeira pessoa marcada se torna o único parceiro para a vida toda. Sempre achei que, quando chegasse a hora, Léo me escolheria. Então, quando os amigos dele me ligaram na noite da primeira transformação, dizendo que ele sofria e precisava de mim, eu corri sem pensar. Mas, ao chegar à porta do quarto privado, ouvi a voz tensa de Léo, frustrado. Deus, não quero mesmo desperdiçar isso com a Chloe. Quero a Isabela, a garota mais popular da escola. Mas ela não é fácil. Não como a Chloe. Ela é tipo um cachorrinho patético que vem correndo toda vez que chamo. Quando ela chegar, vou ter que resistir, mesmo que me implore para ajudar. A última coisa que preciso é ficar preso a ela para a vida toda por um erro. Fiquei paralisada na porta, com a mente vazia. Não podia crer. O garoto com quem cresci, que eu adorava, me via só como um objeto. Os amigos dele, desses que bajulam os de cima e são cruéis com os de baixo, caíram na gargalhada. Só um brinquedo pra você. Quer que eu ligue e diga pra ela não vir? Assim você evita a tentativa dela de entrar na sua cama. Sinceramente, você tem o que merece, mas Léo os impediu. Não, não façam isso, disse com a voz tensa. Se dissermos pra ela não vir agora, como vai se sentir? Mesmo que seja só um brinquedo, é um que cuidei desde criança. Não quero machucá-la. Ele soltou um suspiro cortado. Quando ela chegar, vou tentar me segurar. Talvez isso a faça entender, mesmo que eu não diga diretamente. Naquele instante, eu quis ir lá dentro e gritar. Não quer me machucar? Me chama de cachorro na frente dos seus amigos e deixa eles rirem e ainda acha que merece minha devoção? Mas me contive. Pra que gastar palavras com alguém que não me dava valor? Eu me virei e fui embora. Foi uma retirada humilhante. Não chore, me disse. Nem pense em chorar. Então lembrei de outra ligação. Peguei o celular e disquei o número do segurança do irmão dele. Aquela oferta que me fez de ajudar o irmão do Léo ainda está de pé? Me mande o endereço. Estou a caminho. Meia hora antes, o segurança tinha me ligado e revelado uma verdade que Léo escondeu de propósito. Senhorita, lembra de 5 anos atrás, quando o jovem mestre Léo a levou para esquiar e você caiu no barranco? O mais velho, o mestre Matthew, liderou a busca. Levamos 3 dias e noites para encontrá-la, enterrada na neve. Estava congelada como uma estátua de gelo. Não respirava. O mestre Matthew disse ao Léo que um lobisomem pode dar metade da vida à parceira por um pacto de sangue na noite de lua cheia. É outra forma de marcar. Uma vez feito, a pessoa vira a parceira eterna. Mas Léo se recusou. Não suportou sacrificar nada por você. Só ficou com seu corpo, chorando, mas não fez o pacto. No fim, foi o mestre Matthew quem a salvou. Por sorte, era lua cheia. Para salvá-la, ele fez o pacto de sangue ele mesmo, dando-lhe metade da vida. Ao fazer isso, a marcou. Pro resto da vida, você é a única com quem ele pode ficar. Léo implorou que ele nunca contasse. Por 5 anos, o mestre Matthew aguentou cada lua cheia sozinho. Nunca te incomodou e nos proibiu de revelar o que fez. Mas esta noite é diferente. Ele foi seriamente ferido. A vida dele está em risco, e com a lua cheia não vai sobreviver sem você. Por favor, eu te imploro. Pode vir ajudá-lo? Minha mente ficou vazia. Eu tinha morrido uma vez. Há 5 anos eu realmente morri. Léo, o garoto que supostamente me amou a vida toda, se recusou a se sacrificar. Mas o irmão dele, Matthew, o homem frio e assustador que todos chamavam de Rei de Gelo, me resgatou das garras da morte. Ainda assim, meu coração era teimoso. Sinto muito, eu tinha dito ao segurança. Léo precisa mais de mim esta noite. Eu estava disposta a ser ingrata, a ignorar o homem que me salvou só para correr pro lado do Léo. E minha recompensa, ser chamada de cachorrinho patético, um brinquedo sem valor. Deus, como eu fui idiota. Merecia ser tratada como lixo, mas não mais. Sequei as lágrimas humilhantes com os nós dos dedos brancos de apertar o celular. É tarde demais para pagar minha dívida? Perguntei ao segurança com a voz trêmula. Não é tarde, respondeu ele. De jeito nenhum, senhorita. Acabei de te enviar a localização. Se o mestre não estivesse tão ferido, se a vida dele não estivesse em jogo,
Eu jamais teria desobedecido às ordens dele. As punições da família são duras. Entendi. Matthew provavelmente só queria me salvar, não que eu me agarrasse a ele por obrigação. E eu só queria quitar minha dívida. Não era que meu coração se partia pelo irmão mais novo para correr pros braços do mais velho. Era só uma dívida. Nunca esperei o que encontraria ao chegar na ala VIP do hospital. Isabela, a garota mais popular, estava na porta, tentando entrar desesperadamente. É a lua cheia, né? Como sabem que Matthew não precisa de mim? Masu, por favor, me deixe entrar para ajudar. Uma risada amarga me escapou. Léo tinha dito que ela não era fácil. E mesmo assim, lá estava ela, se jogando nos braços do irmão dele. O segurança que a bloqueava me viu e logo abriu a porta, com lágrimas de alívio nos olhos. Senhorita, finalmente está aqui. Por favor, entre. O mestre realmente precisa de você esta noite. O rosto de Isabela se torceu numa mistura venenosa de inveja e ódio. Por que ela pode entrar? Ela gritou. Ele só está assim porque a salvou. É uma maldição. Como você pode deixá-la se aproximar dele de novo? Fiquei congelada. Salvou de novo. O que ela queria dizer? A cena dentro do quarto era caótica. Vi Matthew com o tronco nu, de bruços na cama. O rosto dele estava vermelho de febre. O cabelo curto encharcado de suor. Os dedos estavam fechados em punho, lutando contra as ondas de calor que o invadiam. As costas dele estavam envoltas em grossas ataduras brancas, agora manchadas com um vermelho horrível e crescente. Um médico estava ao lado dele, gritando desesperado. Pelo amor de Deus, pare de resistir, eu te imploro, procure uma mulher para te ajudar. Acabamos de trocar esses curativos e já estão encharcados. Quanto sangue você... Perder? Na lua cheia, o sangue de um lobisomem já está agitado, e a sua coagulação é nula. Eu te dei os coagulantes mais fortes que temos, e eles não fazem nada. Você precisa aliviar essa febre, ou morrerá de sangramento antes do amanhecer. Onde está a garota que disseram que podia salvá-lo? Os seguranças ao lado da cama já tinham me visto. Em uníssono viraram-se e fizeram uma reverência de 90 graus com expressões de reverência e gratidão. Doutor, disse um deles. Ela está aqui. Com essas palavras, o homem que sofria seu próprio inferno particular na cama, de repente abriu os olhos. Eram de um vermelho carmesim hipnótico, queimando com um desejo feroz e contido. O olhar dele, poderoso e agudo, pousou em meu rosto e sua expressão mudou para a surpresa. Depois, para a fúria. Quem a trouxe aqui? Atire daqui! Um dos seguranças curvou a cabeça. Fui eu, senhor. Se a senhorita o ajudar esta noite, aceitarei qualquer castigo. Além disso, desta vez, o senhor foi ferido salvando a vida dela de novo. Arriscou a vida 2 vezes. E nem sequer aceita o crédito. Talvez o senhor não se sinta ofendido, mas nós sim. Em nome deles, olhei para o homem imponente na cama. Mesmo crescendo com o Léo, eu sempre tive medo do Matthew. Ele era chamado de Rei de Gelo por um motivo. Até os herdeiros mais arrogantes ficavam dóceis na presença dele. O poder e a aura dele eram absolutos. Eu, normalmente, fazia de tudo para evitá-lo. Mas agora esse mesmo homem assustador se agarrava aos lençóis, com os dedos dos pés encolhidos de dor, o corpo inteiro irradiando um calor palpável. A respiração dele, curta e superficial, preenchia o quarto. O contraste era chocante, quase inebriante. Um rei caído em seu leito de doente era uma visão perigosamente cativante. Espera. Eu disse com a voz baixa. Disseram que ele se feriu por minha causa. Outro segurança começou a falar, mas Matthew o interrompeu com um rugido. Cala a boca, diga mais uma palavra e vai ver o que acontece. Em seguida, ele se dirigiu a mim, forçando um tom de suave rejeição. Chloe, você devia ir. Não preciso de você aqui. Outro segurança falou, aparentemente sem medo. Senhor, pare de fingir. Teimosia não vai te dar uma esposa. Age como durão, mas o coração é mole quando se trata dela. Acha que não vemos? Quando a senhorita está em perigo, você andaria no fogo por ela. Na verdade, já fez isso. E não foi só uma vez. Todos os seguranças na sala começaram a falar. Um coro de verdades corajosas. Isso mesmo. Na última lua cheia, quem passou a noite inteira olhando uma foto da senhorita no celular? Estava tão fora de si de febre que ficava sussurrando o nome dela. Aposto que sonhava com ela também. E no mês anterior, parou o carro na frente do seu dormitório e ficou lá a noite toda. Quantas vezes você quase entrou, só para se forçar a ficar do lado de fora? Se não dissermos nada, ela nunca saberá. Planeja mesmo sofrer assim pelo resto da vida? Cala a boca, Matthew disse, abaixando o olhar. Eu aguento. O médico praticamente explodiu. Aguenta? Aguenta coisa nenhuma. Se continuar assim, não vai viver para ver o amanhecer. Ele se virou para mim. Senhorita, o que está fazendo aí parada? Faça algo. Ajude-o. Todos os seguranças se curvaram de novo, com rostos suplicantes. Mas eu estava perdida. O que eu deveria fazer? Eu não sei como. O médico, cortando as ataduras encharcadas de sangue, nem olhou para cima. O beige, meu rosto ficou vermelho.
Parada na cabeceira da cama, com todos olhando, como eu podia beijar um homem que afastava a todos? De repente, um segurança gritou: "Senhorita!" A voz foi como um tiro. Meu corpo se moveu antes que minha mente pudesse processar. Atravessei o quarto até a cama, onde Matthew jazia como uma besta ferida. O tronco nu e encharcado de suor, as costas enfaixadas e sangrando. O corpo dele inteiro queimava como se o inferno o devorasse por dentro. Ele ergueu os olhos ao me ver, vermelhos como brasas vivas. Não pareciam humanos, não pareciam dele, mas ele me reconheceu. Eu sabia porque os dedos crispados dele contra o colchão relaxaram por apenas um segundo. "Você não devia estar aqui", ele murmurou com a voz rouca, seca, como papel queimado. Ignorei as palavras dele. Me aproximei. Sentia o calor emanando da pele dele a 1 metro de distância. Os seguranças, como sombras treinadas, se afastaram sem dizer nada. Um deles, um homem mais velho com barba grisalha e olhos claros, murmurou: "É agora ou nunca, senhorita." E então eu entendi. Não era só febre, não era só dor. Era a maldição da lua, o ardor do vínculo, a necessidade física e espiritual de estar com sua parceira marcada. "O que eu faço?" sussurrei tremendo. O médico nem me olhou. "O beije logo." Não era um beijo qualquer. Era um ritual, um pacto, uma promessa que já existia, mas que nunca tinha sido selada com vontade. Minhas pernas tremiam, meus lábios estavam secos, mas me inclinei sobre ele. Matthew tentou se afastar, mas já não tinha forças. O orgulho dele lutava com a necessidade. O rosto anguloso e perfeito, de mandíbula marcada e sobrancelhas escuras, parecia esculpido em gelo até que eu o toquei. Coloquei a mão na bochecha dele, sentindo o fogo sob a pele. Ele fechou os olhos e então eu fiz. Eu o beijei. Não houve aplausos, não houve luzes mágicas, mas no momento em que meus lábios tocaram os dele, minha cabeça explodiu em um mar de imagens. Memórias que não eram minhas ou que tinham estado adormecidas. Eu sob a neve congelada. Matthew com lágrimas nos olhos, me segurando, as mãos se cortando para misturar o sangue dele com o meu, sussurrando: "Por favor, viva." Me afastei com um arfar, tonta. Matthew também arfava, mas de outro jeito. O peito dele subia e descia. A cor começou a voltar para a pele dele. Os olhos dele, lentamente, perdiam o vermelho infernal. Voltavam a ser os de sempre. Frios, cinzas, profundos como uma tempestade. Ele me olhou. "Você viu?" Assenti. As lágrimas já caíam sem permissão. Não de tristeza, mas pelo peso. Pela verdade. Matthew fechou os olhos por um instante e murmurou algo que mal ouvi. Não era a sua dívida que eu tinha que pagar. Era a minha. Então ele desabou, dormindo mais vivo. Eu recuei, cambaleando. Os guardas seguraram Matthew antes que caísse da cama. O médico exalou um suspiro de alívio e começou a dar ordens. Mas eu só conseguia tocar meus lábios. Eles ardiam, e não era de febre. Era pela marca, porque agora estava acordada. E eu também. Passaram-se horas, talvez dias. Eu não dormi, não conseguia. Matthew continuava inconsciente, mas a febre dele tinha baixado. A respiração estava estável. Os médicos já não gritavam. Só murmuravam. A ala VIP tinha mergulhado num silêncio denso, como se todos temessem quebrá-lo. Eu estava sentada numa daquelas cadeiras desconfortáveis ao lado da cama dele, sem me mexer. Não por medo, não por compaixão, mas porque pela primeira vez na vida eu não sabia quem era ou o que era. "Quer água?" perguntou um dos seguranças, um jovem de cabelo raspado e olhos verdes intensos. Ele parecia um militar. Neguei com a cabeça. Eu estava com a garganta seca, mas não de sede. Lá fora, a lua cheia já tinha se escondido. O mundo parecia mais frio, mais vazio. Matthew acordou ao amanhecer. Não com um pulo nem com uma tosse dramática. Simplesmente abriu os olhos como se nunca tivesse estado dormindo. Ele me olhou. O olhar dele era nítido, claro, controlado. "O que você ainda está fazendo aqui?" A voz dele já não era fraca. Era a de sempre. Firme, curta, fria. Senti meu peito endurecer. "Eu salvei a sua vida, caso tenha esquecido." Ele desviou o olhar para o teto, exalando. "Você já tinha pago sua dívida. Eu mal te conhecia, porque você se certificou de que eu não soubesse de nada." Matthew não disse nada. 5 anos, eu continuei. 5 anos fingindo que nada aconteceu. Você me marcou, me devolveu a vida e depois sumiu. Ele virou a cabeça lentamente para mim. Os olhos cinzas dele não mostravam remorso, só um tipo de dor diferente, mais seca, mais antiga. "Sim, por quê?" "Porque você amava o Léo. Foi tão simples, tão direto, que doeu mais que qualquer palavra cruel." "E o que você sabia disso?" "Tudo.
Sempre soube, desde que eram crianças. Apertei os punhos sobre as minhas pernas. Não era sua decisão. Você não tinha o direito de decidir por mim. Matthew não respondeu. Fechou os olhos por um momento. Parecia mais exausto emocionalmente do que fisicamente. Sabe o que significa marcar alguém? Ele disse por fim. De verdade. Não é só um selo. É uma vida inteira. Cada lua, cada noite. Dor compartilhada. Desejos compartilhados. Sofrimento compartilhado. Eu quis te dar a liberdade de viver sem essa carga. E quem te deu o direito de carregar ela sozinho? O silêncio caiu de novo, denso, carregado de coisas não ditas. Então, um dos seguranças que, bem ao lado da porta, o mais velho deles, um homem de uns 50 anos, com um rosto fino e sem barba, se aproximou e falou sem permissão. Senhorita, tem algo mais que precisa saber? Matthew abriu os olhos de repente. Não. Não diga. Com todo o respeito, senhor. Já não é possível continuar silenciando isso. O segurança me olhou. As marcas não são apagadas. Apenas hibernam. Mas a senhorita já estava ligada. Por isso, toda lua cheia você sofre de ansiedade, náuseas e febre. Porque o laço nunca se partiu. Só foi ignorado. Eu pensava que era a ansiedade. O trauma do acidente. O homem assentiu. Não era. E também não é coincidência que você nunca conseguiu ter um relacionamento estável desde então. O vínculo não aceita parceiros falsos. A senhorita já está ligada. Meu coração acelerou. As peças do quebra-cabeça se encaixavam. Os pesadelos, as noites sem dormir, os sonhos em que um homem sem rosto me chamava pelo nome. Matthew não me olhava. Ficou encarando o teto, impassível, como se esperasse um castigo. Não te exijo nada, ele disse por fim. Só que saiba. Por que não me contou? Eu perguntei. A resposta dele foi um sussurro quase inaudível. Porque eu temia que ficasse por culpa. E então, sem pensar, me levantei. Eu não aguentava mais. Não tome decisões por mim de novo, Matthew. Nem por obrigação, nem por culpa, nem por medo. Me dirigi à porta. Ele não tentou me impedir. Mas quando eu estava indo, ouvi a voz dele. Chloe. Eu parei e virei. Ele me olhava, já não com frieza ou dureza. Obrigado por ter vindo, eu saí. Não porque não queria ficar, mas porque pela primeira vez eu queria que ele me seguisse. Encontrar ele não foi difícil. Léo nunca foi bom em se esconder. O campus estava quase deserto por causa das férias, e mesmo assim, a figura dele era inconfundível. Alto, loiro, atraente, com aquele sorriso descuidado que tanto mal tinha feito. Eu o vi de longe, no terraço do Minami Ment, a academia. Ele carregava uma jaqueta esportiva no ombro e o celular na mão, como se nada tivesse acontecido. Não sei como consegui subir as escadas sem gritar. Ele não me ouviu chegar. Se virou ao ouvir meus passos e o sorriso dele sumiu na hora. Chloe. Não pronuncie meu nome como se ainda tivesse o direito de usá-lo. A surpresa no rosto dele era verdadeira, mas não era o bastante. Nada era. Escuta, eu não quis dizer aquilo naquela noite. Eu estava no meio da transformação, com todos me pressionando, e você sabe que às vezes falo sem pensar. Cachorrinho patético. Isso foi sem pensar? Eu o interrompi. Léo franziu a testa e se aproximou de mim. Eu não recuei. Eu estava muito alterado. Eu sentia dor e tinha pavor de marcar a pessoa errada. E mesmo assim, você ligou para a única pessoa que sabia que viria correndo, não é? Porque no fim, mesmo não me querendo como parceira, você sabia que eu jamais te abandonaria. Léo apertou os dentes. A postura dele mudou, ficando menos arrogante, mais vulnerável. Chloe, nós crescemos juntos. Você é importante pra mim, só que... Ele hesitou. Isabela, a mesma que se jogou no quarto do seu irmão enquanto ele estava morrendo. Eu o interrompi. Ele piscou, confuso. Do que você está falando? Eu ri sem humor. Você não sabe de nada, não é? Ele parecia ferido, como se fosse injusto que eu o culpasse por não ter visto o que estava na cara dele. Mas eu já não me importava em proteger os sentimentos dele. Seu irmão me salvou há 5 anos, não você. Quando eu estava morta debaixo da neve. Foi você que se recusou a fazer o pacto. Foi você que chorou, mas não agiu. Matthew agiu. Léo ficou pálido. Isso não é verdade. Não é verdade. Pergunte aos seus seguranças. Pergunte à sua mãe. Todos sabiam. Só você continuava fingindo que ainda podia brincar comigo como antes. O silêncio que se seguiu foi brutal. Léo ficou parado como se tivesse levado um soco no peito. Eu não sabia. Ele murmurou por fim. Não me contaram porque sabiam que eu não aguentaria. Eu me virei para ir embora, mas a voz dele me parou de novo. Chloe, você se importa mesmo tanto com o Matthew? Eu respirei fundo. Não o olhei. Eu não me importo que alguém estivesse disposto a morrer por mim. Eu me importo que ele não usou isso como pretexto para me prender. Eu me importo que, diferente de você, ele não me chamou de patética quando eu mais precisava. Eu te amei. Essa frase veio tarde,
tão tarde quanto ele. Me virei uma última vez e o vi. Não o garoto que eu adorava, mas o homem que ele poderia ter sido se tivesse escolhido a coragem. E eu também te amei, mas o amor sem respeito não é nada mais que um hábito mal aprendido. Eu saí. Desta vez não esperei que ele me seguisse, porque agora eu sabia que ele nunca faria isso. O vídeo não era longo, mal 15 segundos gravados do corredor do hospital, de baixa qualidade e com um foco torto, mas era suficiente. Na imagem eu aparecia entrando trêmula no quarto do Matthew, com o rosto pálido, e depois, segundos depois, me aproximando dele. O beijo não era mostrado, só o momento em que eu me inclinava e a porta se fechava atrás de mim. Isso bastava para alimentar a imaginação doentia da metade do colégio. Quando eu o vi pela primeira vez na tela do meu celular, meu sangue gelou. O vídeo tinha viralizado no grupo privado de estudantes da elite sobrenatural com o título A Humana que o seduziu enquanto ele agonizava. Não precisei investigar muito para saber quem tinha vazado. Eu vi a Isabela 2 dias depois nos jardins do colégio, como se nada. O cabelo loiro platinado dela caía sobre os ombros perfeitos. O uniforme, sem uma única ruga, e as unhas longas e vermelhas como sangue seguravam uma xícara de café, como se ela estivesse num filme. Ela sorria como sempre, enquanto eu passava por ela, entre olhares e sussurros, ela me chamou com a voz doce e venenosa. Chloe, querida, sinto tanto pelo que está acontecendo com você. Você está bem? Eu sei que deve ser difícil ser mal interpretada assim. Eu me virei devagar. Quis bater nela. Não o fiz. Mal interpretada? É assim que você chama manipular imagens? Ela soltou uma risadinha condescendente. Eu não sou a que fica entrando no quarto de um homem seminu à meia-noite. Você sabe como são as luas cheias. É perigoso para eles ficarem perto de certas garotas. Eu não estava implorando, eu disse com a voz baixa. Implorando para entrar. Implorando por um lugar que não te pertence, ela respondeu. Os olhos dela brilharam, mas não de vergonha. Eu sou do tipo dele, não você. Você é só uma dívida médica. Uma nota de rodapé. Sabe quantas vezes o Matthew me olhou nos últimos 3 anos? O suficiente para saber que você não é o tipo dele, e mesmo assim te escolheu para te salvar? Eu perguntei com um sorriso gelado. Isso a fez hesitar por um segundo, mas ela se recuperou rápido, porque ele é um mártir, não um amante. Mártires gostam de sofrer. Perfeito, respondi. Então você é feita para ele. Você é a encarnação do sofrimento alheio. O silêncio foi tenso, e então a expressão dela mudou. Menos arrogante, mais ferida, magoada, mas não senti satisfação, só cansaço. Continuei a caminhar. Não demorou a chegar o inevitável, o convite. Uma cerimônia seria realizada na casa ancestral dos Winterburn, a família de Matthew e Léo, para apresentar formalmente a nova geração de herdeiros aos clãs superiores. Compareceriam alfas de todos os clãs, e todos os olhos estariam sobre os 3 irmãos Winterburn, Matthew, Léo e a falecida irmã mais velha, cujo lugar agora estava vazio, uma cadeira que ninguém ocupava. Me disseram que Matthew me nomeou sua acompanhante oficial. A reação foi imediata. Murmúrios, escândalo, medo, inveja. Como uma humana podia ser a parceira do herdeiro? Como alguém como eu tinha sido marcado pelo Rei de Gelo? E o pior não era isso. O pior era que eu não sabia o que responder. A mansão Winterburn estava iluminada como um templo em chamas. Eu nunca a tinha visto tão viva. As tochas ladeavam o caminho de entrada, projetando sombras dançantes sobre as colunas brancas, os vitrais e os rostos vigilantes dos mordomos uniformizados. Não era uma casa, era uma fortaleza envolta em seda. Eu estava em frente à porta principal com um vestido preto até o chão, sem joias, sem maquiagem. Apenas eu. Mais nua do que se estivesse sem roupa. Os seguranças me receberam com uma reverência silenciosa. Me guiaram para o salão principal, onde já se reuniam os membros dos clãs mais poderosos, homens e mulheres com olhos que brilhavam mais que o normal, vestidos como antigos monarcas modernos. E no fundo, ele, Matthew, parado ao lado da mãe, vestia um terno preto impecável, sem gravata, com a gola da camisa ligeiramente aberta. O cabelo escuro dele estava penteado para trás, deixando à vista a mandíbula firme e a pequena cicatriz sobre a sobrancelha esquerda, quase invisível se você não a conhecesse. Nossos olhos se encontraram. Ele não sorriu, nem sequer assentiu, mas algo no olhar dele se suavizou. Eu caminhei em direção a ele. Todos os olhares nos seguiram. Isabela, parada ao lado de um alfa visitante, franziu os lábios. Léo não estava à vista. Matthew me estendeu a mão. Eu a peguei, fria como sempre, e, no entanto, senti calor. A cerimônia começou com discursos sobre legado, força, liderança, palavras vazias para ouvidos cheios de ambição. E então veio o anúncio. Esta noite, disse a mãe de Matthew, uma mulher alta de cabelo branco como a neve e olhos de aço.
Nosso clã reconhece formalmente o herdeiro do clã Winterburn. Matthew deu um passo à frente. Todos se silenciaram. Meu nome é Matthew Elias Winterburn. Fui preparado desde o nascimento para liderar, para ser alfa, para tomar decisões acima dos meus desejos. Ele fez uma pausa, olhou para mim, depois para o resto do salão, mas uma decisão me pertence, uma só. E esta noite a tomo como homem, não como alfa. O murmúrio foi imediato. Os sussurros explodiram como pólvora. Matthew elevou a voz, clara, potente, irrefutável. Eu marquei Chloe Hay não por estratégia, não por política, mas porque minha alma já estava ligada à dela há anos. Ela é minha única parceira. Mas se ela não desejar esse vínculo, eu renuncio à minha posição como herdeiro. O salão explodiu. Gritos, protestos, arfares. É inaceitável! Gritou um alfa idoso. Uma humana como parceira do Rei de Gelo. Uma vergonha! Matthew não recuou. O sangue não dita a alma. E o poder sem vontade compartilhada é tirania. Ele me olhou. Ninguém mais existia naquele momento. Chloe, não peço que me escolha. Apenas que saiba que não estou disposto a forçá-la a nada, nem mesmo a ficar. Meu coração batia tão forte que eu não ouvia os insultos, os nomes, as ameaças. Em um canto, Isabela parecia prestes a quebrar um copo com a força da mandíbula dela. E então eu percebi, Matthew não precisava de mim para ganhar poder. Ele precisava de mim porque, pela primeira vez, alguém o fazia humano, e isso o tornava mais temível do que nunca. Não respondi em voz alta, apenas assenti uma vez, lenta, decidida, e no meio do caos soube que tínhamos acabado de iniciar uma guerra. A lua subia como uma maldição silenciosa sobre o céu. Não era branca desta vez, era vermelha, um vermelho denso. Sujo, como se o céu sangrasse. Da janela do meu quarto, na mansão Winterburn, eu podia sentir a influência dela, como uma pressão na pele, um zumbido leve atrás dos olhos. Não doía, mas era inquietante, e eu não era a única afetada. Desde que a cerimônia terminou, Matthew não tinha dito uma palavra. Ele se mantinha ocupado, trancado em sua ala privada, atendendo a reuniões com os anciões do clã, lidando com as consequências da declaração dele. Eu, por outro lado, só esperava, e a cada hora que passava, meu corpo reagia com mais força. Não era apenas ansiedade, era algo mais profundo, um ardor surdo no peito, uma necessidade inexplicável, como se algo dentro de mim estivesse chamando. Naquela noite, perto da meia-noite, não aguentei mais. Saí do meu quarto, desci pelos corredores silenciosos de mármore e carvalho e parei em frente à porta dele. Não bati, simplesmente entrei. O quarto estava quase no escuro, iluminado apenas pela lareira. Matthew estava de pé, sem camisa, de costas para mim, olhando o fogo. A pele dele estava coberta de suor. A respiração era irregular. Os músculos tensos. Você não devia estar aqui, ele disse sem se virar. E, no entanto, eu vim. Ele se virou lentamente. Os olhos dele já não eram cinzas, eram âmbar. Brilhavam como se a besta dentro dele arranhasse a superfície. A lua, ele murmurou, está mais forte desta vez. Eu sei, nos olhamos. O ar entre nós vibrava, e não era desejo. Era algo mais selvagem, mais ancestral. Eu me aproximei, passo a passo, até estar a poucos centímetros. Você sente o mesmo? Perguntei. Matthew apertou a mandíbula. Você não devia me perguntar isso. Por quê? Porque se eu responder, não vou conseguir me controlar. E se eu não quiser que você se controle? Silêncio. O peito dele subia e descia agitado. O calor do corpo dele queimava. Levei uma mão ao rosto dele. Ele não se moveu, mas o olhar me implorava para que eu não continuasse. Eu não sou a sua dívida, eu disse a ele, nem a sua responsabilidade. Eu sou a sua igual. Eu me inclinei, pronta para beijá-lo. Não por obrigação, não para salvá-lo, apenas porque eu desejava. Mas antes que nossos lábios se tocassem, ele me afastou com força. Não de forma brutal, mas sim definitiva. Não. A voz dele foi um sussurro cheio de fogo. Não assim, não, agora não. Enquanto você acreditar que isso é só parte do vínculo. Você acha que estou aqui por pena? Eu acho que você ainda não sabe se me escolhe ou se só está fugindo do Léo. O tapa invisível me deixou muda. Me afastei. Dói. Sim, mas não mais do que ver alguém que te deseja tanto se recusar a te tocar. E você? Perguntei à beira do choro. Você já sabe e me escolhe? Matthew engoliu em seco. O olhar dele baixou e o silêncio foi resposta suficiente. Eu saí do quarto. A lua queimava atrás da janela como se risse de nós. O dia depois da lua vermelha foi tão cinza quanto os rostos dos criados na mansão. Não houve café da manhã, não houve cumprimentos. Só silêncio, como se a casa toda estivesse prendendo a respiração. Eu também não tinha fome. Caminhei sem rumo pelos corredores frios de pedra e madeira, até que cheguei à ala leste, onde eu nunca tinha entrado. Não sabia por que eu fui lá, apenas segui o instinto. E lá estava ela, a mãe do Matthew, sentada numa sala de sol coberta de era tomando chá como se não fosse a matriarca de um clã que poderia arrasar cidades. O cabelo branco dela preso num coque perfeito, a pele quase sem rugas.
e aqueles olhos de aço que não precisavam levantar a voz para fazer um exército tremer. Ela me viu sem surpresa. Chloe Hay, ela disse como se meu nome fosse um diagnóstico. Fiquei na entrada sem saber se devia entrar. Já é tarde para voltar. Ela acrescentou virando a vista para a xícara. Então sente-se. Pergunte o que você veio perguntar. Eu obedeci. O silêncio se alongou até que eu não pude mais. Por que ele não se transforma? Ela levantou uma sobrancelha. Não era uma pergunta que a surpreendesse. Porque a última vez que ele tentou, ele quase matou o irmão. Meu coração deu um salto. O quê? Ele tinha 17 anos. Foi a primeira vez que ele teve permissão para soltar a besta por completo. Mas o autocontrole dele era instável. O sangue, o poder, a herança, tudo que demos a ele o consumia por dentro. Léo mal sobreviveu. Fiquei muda. Eu não sabia dessa história. Ninguém sabia. Desde então, ela continuou. Ele jurou não se transformar sem um vínculo estabilizador. O vínculo com você, mas você nunca esteve pronta. Nem sequer sabia. As peças começavam a se encaixar. O motivo da distância dele, o motivo da dor dele, o motivo pelo qual ele me afastou na noite anterior. E agora? Perguntei, mal audível. Agora que você sabe, o que você espera? Nada. Ela respondeu, olhando pela janela. Porque ele acredita que se um dia você o escolher, deve ser porque você o deseja, não porque ele precisa. Um nó se formou na minha garganta. A matriarca finalmente virou a cabeça para mim. Não o olhe como a um rei. Olhe-o como a criança que nunca se permitiu crescer por medo de si mesmo. Olhe-o como o garoto que quis te proteger até dele mesmo. As palavras dela me atingiram mais forte que qualquer grito. Eu me levantei. Não podia ficar ali nem mais um segundo. Chloe, ela me parou antes que eu saísse. Se um dia você decidir escolhê-lo, faça-o sabendo que não está salvando um monstro. Está devolvendo a um homem o que o mundo lhe roubou. Saí sem olhar para trás. Não chorei, mas algo em mim se quebrou. E não foi tristeza. Foi raiva de mim mesma por todos os anos que passei esperando amor, quando ele já tinha sido dado a mim em silêncio. O salão cerimonial estava lotado. Era a primeira vez que os clãs se reuniam desde o escândalo da proclamação. A cerimônia deveria ser breve. Uma assinatura simbólica, um jantar formal, uma trégua temporária entre clãs tensos. Mas todos sabiam que a verdadeira razão pela qual estavam ali era para ver se o herdeiro Winterburn tinha perdido o controle. E Isabela sabia disso melhor que ninguém. Eu estava parada perto da entrada com um vestido azul escuro, o cabelo preso e o coração agitado. Matthew estava no centro do salão, ao lado da mãe, com um terno escuro e uma expressão de aço, imóvel, silencioso, intacto, como se nada pudesse tocá-lo. E então Isabela entrou. Ela usava um vestido vermelho sangue que não deixava espaço para sutilezas. Andava com a graciosidade de uma princesa e o olhar de uma serpente. Ao lado dela, um homem que eu não reconheci, alto, pálido, de olhos escuros, com uma túnica cinza, segurava um relicário de prata na mão. Eu o vi e soube, no fundo do meu estômago, que algo daria errado. O que é aquilo? Sussurrei a um guarda. Magia de selo antiga proibida. Deve ser do arquivo dos Vulcar. Antes que eu pudesse reagir, Isabela já estava no centro do salão, fingindo tropeçar em frente a Matthew. O relicário se abriu. Uma névoa negra emergiu, envolvendo brevemente os pés de Matthew, e ele mudou. Não como antes, não como um homem com febre ou fraqueza. Desta vez, ele soltou um grito desumano, brutal, que fez os vidros do salão vibrarem. As costas dele se arquearam, o terno rasgou na hora. Os olhos dele ficaram vermelhos, depois dourados, depois algo impossível. A pele dele tremia como se algo por baixo quisesse sair. Os anciões se levantaram, alguns recuaram, outros prepararam feitiços de contenção. O que você fez? Gritei, correndo em direção a Isabela. Ela sorriu, aterrorizada, como se o plano dela tivesse ido longe demais. Só liberei o que já estava dentro. Matthew caiu de joelhos. A respiração dele era curta. As unhas dele cresciam, o corpo tremia descontroladamente. O caos começou. Os guardas tentaram se aproximar, mas foram jogados no ar por uma força invisível. Uma mesa se partiu ao meio. O fogo das tochas se intensificou e então eu me lancei. Corri para ele sem pensar, sem plano, sem estratégia. Me ajoelhei em frente a Matthew. Eu o vi, não o monstro, o homem. Eu estou aqui. Os olhos dele se encontraram com os meus, brilhando de fúria e medo. Chloe, se afaste! Não, coloquei a mão na bochecha dele. A pele dele estava queimando, literalmente, mas eu não me afastei. Você não precisa resistir. Apenas olhe para mim. Olhe para mim. Os músculos tensos dele começaram a relaxar aos poucos, como se a sombra dentro dele recuasse. Eu não sou a sua fraqueza. Eu sussurrei. Eu sou a sua âncora. O fogo nos olhos dele se apagou. Não totalmente, mas o suficiente. Ele caiu em direção a mim e eu o abracei, sentindo o corpo dele tremer.
forte, mas humano. O salão ficou em silêncio. Isabela foi presa. O homem do relicário desapareceu na confusão. Os anciões murmuravam consternados, mas eu só ouvia a respiração dele no meu ouvido. Ele não estava curado, não estava seguro, mas ele me tinha ouvido, e isso era o começo. O quarto estava na penumbra. Apenas a luz da lua, branca de novo, entrava pelas cortinas entreabertas. Matthew estava sentado na beira da cama com a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas como se esperasse uma sentença. As costas dele ainda mostravam cicatrizes da transformação falha. A febre tinha ido embora, mas o peso não. Eu o observava do batente da porta. Não tinha mais medo, nem dúvidas, apenas uma sensação de inevitabilidade. Como se tudo que eu tinha vivido até agora, as humilhações, os silêncios, os véus negados, as verdades escondidas, tivesse me trazido direto para cá, para ele. Eu avancei devagar. Por que você não me disse que estava disposto a me deixar ir? Matthew não levantou a cabeça. Porque se eu dissesse em voz alta, talvez não cumprisse. Sentei ao lado dele. O colchão rangeu suavemente. E você faria se eu te pedisse? Sim. A voz dele foi firme, mas quebrada. Eu romperia o vínculo, me afastaria, mesmo que isso me matasse. Por quê? Ele me olhou finalmente, e os olhos dele, eu nunca o tinha visto tão vulnerável, tão humano, porque o amor não é uma corrente, Chloe, é uma porta. E se você não quiser cruzá-la, não sou eu quem devo te empurrar. Minha garganta ardia, as lágrimas ameaçavam, mas eu me forcei a falar. Eu achava que amar era esperar que o outro te escolhesse. E eu achava que amar era proteger o outro de si mesmo. Ele disse, sorrindo triste. Acho que nós dois estávamos errados. Eu me levantei, caminhei para a janela. A lua brilhava tranquila. Nada nela me ameaçava desta vez. Eu não quero que você rompa o vínculo, eu disse. Mas também não quero que você o imponha a mim. Então eu proponho algo. Eu me virei para ele. Você vai me olhar e eu vou te escolher. Não pela marca, não pelo passado, não pelo que você fez, mas pelo que você é. E se você não fizer? Ele perguntou com um fio de voz. Então, eu vou te libertar e vou me libertar também. Matthew assentiu lentamente com um respeito que nenhum homem tinha me dado antes. Então, eu te espero toda noite. Eu me aproximei, me inclinei, desta vez sem febre, sem obrigação, sem pressa, e o beijei. Não foi um beijo para salvá-lo ou para provar algo. Foi o primeiro beijo entre duas pessoas que tinham se escolhido. Finalmente, a lua voltou a se erguer. Desta vez sem fogo, sem pressa, apenas como um farol tranquilo, testemunha de um novo começo. Na mansão Winterburn, tudo parecia diferente, mais silencioso, mais sereno, como se finalmente as paredes respirassem, depois de anos guardando segredos. Eu estava sentada no jardim interno, descalça sobre a grama fresca, com um livro aberto no colo. Mas não o lia. Minha mente estava em outro lugar. Nele. Em Matthew. Desde aquela noite, nós conversamos muito pouco, não porque faltassem palavras, mas porque elas já não eram necessárias. Nós nos olhávamos e o silêncio transmitia mais do que qualquer conversa poderia. Eu o escolhi. Ele me escolheu. E pela primeira vez, isso era o suficiente. Ouvi passos se aproximando. Não eram os dele. Eram mais leves, mais familiares. Eu levantei a cabeça. Era o Léo. Ele usava roupas de viagem simples e carregava uma mochila no ombro. O rosto dele parecia cansado, mas mais sereno do que nunca. Antes de ir, ele disse, eu apenas assenti. Eu já sabia. Para onde? Para o norte, treinar com clãs menores. Preciso recomeçar do zero. Houve um longo silêncio quase reconfortante. Eu queria me despedir, ele acrescentou. E te pedir perdão pela última vez. Você já o fez, eu respondi suavemente. E eu também já aceitei. Mas isso não apaga o que aconteceu. Ele baixou o olhar, sem discutir. Eu só espero que um dia você possa amar alguém sem medo. Ele sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Eu também espero. E obrigado, Chloe, por não me odiar. Ele se virou e foi embora sem abraços. Não foi preciso. Talvez um dia fôssemos apenas uma boa lembrança. Nada mais. Eu voltei para dentro da casa. A noite entrava pelas janelas com uma calma que eu não conhecia. Eu subi para a ala oeste. Agora minha, nossa. Matthew estava no terraço, descalço, com uma camisa branca aberta e o cabelo bagunçado pela brisa. O olhar dele estava fixo nas estrelas. Mas ele soube que eu me aproximava. Tudo bem? Ele perguntou sem me olhar. Sim, Léo já foi. Ele assentiu. Não perguntou mais nada. Não precisava. Eu me aproximei e o abracei pela cintura, apoiando a bochecha nas costas dele. Ele estava morno, vivo, presente. Sabe? Eu murmurei. Acho que eu também te salvei. Ele pegou minhas mãos entre as dele. A voz dele foi um sussurro rouco. Você me salvou todas as vezes que não me obrigou a ser seu. E depois, quando decidiu ser por sua própria vontade.
Eu o abracei mais forte, e ficamos assim, ouvindo o vento, o batimento cardíaco tranquilo do outro. Você sente a marca? Eu perguntei. Ele se virou e me olhou com uma ternura que partia a alma. Eu a sinto desde que te tive nos meus braços congelada, mas agora ela arde menos, pulsa mais. Eu sorri para ele. Nós nos beijamos devagar, sem testemunhas, sem medo, e eu soube com cada célula do meu corpo que desta vez não havia correntes, apenas escolha. Na manhã seguinte, ao acordar ao lado dele, a primeira coisa que fiz foi tocar nos dedos dele e sussurrar. Eu te escolho de novo. Ele sorriu, ainda de olhos fechados. Então eu vou continuar me esforçando para merecê-la. A marca não era visível, mas estava ali, na pele, no sangue, no que restou de nós depois do caos. No final, não era a marca de um lobo, mas a de um amor que sobreviveu ao silêncio, à traição, ao medo, e por escolha, ficou.